Boa parte da comida que ingerimos vem da indústria de alimentos. Para baratear custos, fazer com que o produto dure mais e atrair o consumidor, as fábricas usam e abusam dos corantes e conservantes. O Departamento de Nutrição da PUC desenvolve estudos sobre o problema. Cor vistosa nem sempre significa alimento saudável. É como uma maquiagem. Muitos alimentos seriam melhores se consumidos sem tanta cor. O melhor mesmo é fugir daqueles coloridos demais e com cores muito artificiais. Essa é a função dos corantes, que também tem a função de conservar e ainda prolongar a vida de vários alimentos industrializados. Um amarelo bastante vibrante, como vocês estão acompanhando aí. Esse roxo também de chamar a atenção e do lado de cá, um laranja que é de encher os olhos. Os conservantes têm justamente essa função, de dar essas cores vibrantes e chamativas para os produtos. Mas eles não têm nenhum valor nutricional, é apenas para chamar mesmo a atenção e aguçar o apetite do consumidor. Os conservantes também evitam as alterações decorrentes de micro-organismos. Existem conservantes naturais usados ao longo da história da humanidade, como o sal, e processos físicos e biológicos de conservação, como refrigeração, secagem e aquecimento. Já os corantes são as substâncias que dão ou realçam a cor do alimento e, por isso, criam uma aparência mais bonita. Além das reações alérgicas que podem acometer várias pessoas, estudos recentes apontam que corantes e conservantes podem trazer sérios males à saúde. Dentre eles está o aparecimento de câncer, conforme o tempo de exposição e a concentração do produto, a predisposição genética, alterações no comportamento da pessoa, principalmente no caso das crianças que podem sofrer com a hiperatividade. Também o aparecimento de catarros, alergias, manchas na pele, coceiras e, nos casos mais graves, edema de glote, levando à morte. Aos 12 anos de idade, a Tainara descobriu que os corantes eram como veneno para a saúde dela. Alérgica ao produto, ela teve coceiras, seguidas de manchas horríveis na pele e quase morreu depois de um ataque anafilático. Eu tinha comido um sanduíche fast food e aí com isso eu fui e todo mundo ficou um pouco assustado, né? Sabia que era uma alergia bem forte. Fiz teste, deu vários outros tipos de alergia, corante e vários outros, né? Também. E aí, com isso, foi um pouco complicado. Minha perna, mesmo quando eu estava na adolescência, não usava short. Então, assim, eu ficava evitando usar short, saia, porque eu tinha vergonha. E na época eu tinha que usar adesivo na perna, então eu tive vergonha mesmo. Eu tinha vergonha de usar short, porque ficava marca feia mesmo. Às vezes dava na carne, de tanta alergia. Mas, de acordo com esta engenheira de alimentos, o ideal mesmo é ler o que diz os rótulos. Aquelas letrinhas, mesmo pequenas, podem dizer muita coisa. Nem todas as marcas apresentam 100% daquilo que é usado na formulação. Então, ela precisaria ter uma instrução mínima, orientação mínima sobre quais as categorias dos aditivos que são utilizados e se ela tem alergia com relação a um determinado grupo. Depois de descobrir a alergia, a rotina da Tainara foi justamente ler tudo o que dizia os produtos. Eu sempre tinha que olhar rótulo e, assim, tudo separado, que era meu e que era, por exemplo, se ia fazer um macarrão, o meu era sem extrato de tomate. De todo mundo da casa era com extrato de tomate. Aí o suco, sempre na minha casa tinha hábito de tomar suco de caixinha, então assim já foi retirado. Aí eu só fazia suco, sempre até hoje faz só suco de polpa e refrigerante só o pessoal que tomava mesmo, eu não. E supermercado aí começou a trocar mesmo, tudo que ia comprar. Algumas bolachas, balinhas, essas coisas, de jeito nenhum. Ainda segundo a engenheira de alimentos, os órgãos fiscalizadores estão de olho em composições exageradas de aditivos nos alimentos, como o corante e o sódio em grandes quantidades. Dá para confiar na fiscalização e a gente tem que cada vez mais desenvolver a consciência de cobrar para os órgãos superiores que determinam os limites máximos, redução desses limites máximos. Quanto menor for o limite, mais saúde a gente ganha. E nesta explosão de cores, existem aqueles alimentos que sempre recebem uma dosinha a mais de corantes para chamar a atenção, principalmente da criançada.
Os que têm maior concentração de corante são os sorvetes, as balas, os chicletes, os pirulitos, os doces e até já foi encontrado conservante em sucos prontos para beber. Voltando ao caso da Tainara, foi justamente esse tipo de alimentos que ela teve de manter distância. Tarefa difícil para uma criança naquela época, com 12 anos. Eu conseguia ficar sem, mas assim, quando eu ia em festa era mais complicado, porque festa hoje em dia ou é suco de caixinha, né, aquele artificial, ou é refrigerante, então tinha que tomar água, às vezes as pessoas não entendem tanto que você tem alergia, né, então você fica um pouco com vergonha. E assim, em escola, esses treinos eu tentava evitar quando eu estudava, mas assim, é mais complicado mesmo, mas tentava ir quando eu ia no shopping fazer uma alimentação, aí pegava sempre um suco natural para comprar, nunca de latinha. Ouvimos este especialista que trata das intoxicações alimentares, mas ele alerta quanto ao perigo do diagnóstico errado para as alergias. Nem todos os casos podem ser como o da Tainara. Às vezes a gente supervaloriza o corante. Existem pessoas que realmente têm reações aos corantes, mas assim, a grande maioria ela tem uma reação qualquer e o grande vilão, a bola da vez é colocada como corante ou conservante. Então tem que ter muito cuidado para a gente taxar um paciente alérgico a corante conservante, muitas vezes porque hoje em dia quase todos os nossos produtos ingeridos têm algum corante ou conservante. Ele alerta ainda para outro cuidado, já que muitas vezes a alergia pode ser um sintoma psicológico. Bom, a gente atende muita gente que vem com o diagnóstico de alergia a corante conservante. Né? Aí depois de uma história clínica detalhada, a gente avalia que isso não é real, só que muitas vezes a pessoa fica com aquele estigma e como que você vai tirar isso? Através de um teste de provocação que a gente faz aqui na clínica. Então a gente provoca esses pacientes com determinados corantes, no caso o corante amarelo que é a tartrazina, o corante vermelho que é a anilina, e depende o paciente, não é só o problema do corante, né? É dose dependente. Então se ele tomar um tanto de corante por dia, ele não vai ter reação. Aí ele passar desse limiar, que é um limiar que depende de cada pessoa, não é um limiar básico para todo mundo, ele pode ter uma reação. Mas a Tainara sentiu na pele que os sintomas estavam além da cabeça. As crises foram tão fortes que a alergia, por conta dos corantes, acabou mudando até os hábitos da família. Todo mundo abraçou mesmo, o pessoal começou a ter novos hábitos alimentares. Suco de saquinho, gelatina também, ninguém hoje em dia come, né? Faz o uso. Mas com todos os problemas que já passou, hoje ela consegue viver com qualidade de vida, evitando alimentos com grande quantidade de aditivos. Acho que pra gente, qualquer pessoa não faz bem, né? O uso de conservante. Então, pra mim, não faz muita diferença, não. Eu não sinto falta, não. Falar pra você, não sinto. Não sinto. Virou um hábito de vida mesmo. Fica a dica, cuidado com as cores vibrantes dos alimentos.